Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre idiomas, sobre a importância de se estudar, de aprender novos idiomas. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz na vida e da qual eu não me arrependo, muito pelo contrário, que mais me deu oportunidades foi o fato de conhecer novos idiomas, de aprender novas línguas. Eu gostaria de contar para vocês então um pouco sobre como foi o meu processo, como é que eu aprendi novos idiomas, em que idade. Eu falo alemão, moro aqui na Alemanha, eu falo inglês também. Tive uma experiência de alguns anos como professor de inglês e eu gostaria de compartilhar com vocês para te incentivar. A ideia é incentivar vocês a estudar novos idiomas. Esse aqui é um canal de filosofia, de psicanálise, de política, mas é um canal sobretudo de estudos. E conhecer novos idiomas, ser capaz de ler textos em outros idiomas, de compreender outros idiomas, é uma das coisas mais recompensantes que você pode fazer, mais importantes para a sua vida acadêmica e também profissional. Então é um vídeo, ao mesmo tempo, de estudo e também um pouco autobiográfico. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque o seu acesso é vitalício e não há pressão para você iniciar ou concluir. Para mais informações sobre o nosso curso, para ver a grade curricular, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste episódio. E o meu segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E nesse curso nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Para ver a grade curricular, ver mais sobre o curso e também fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, o estudo de idiomas, como aprender novos idiomas e por que isso é tão importante para as nossas vidas acadêmicas e profissional, nossa vida cultural de maneira geral. Então, vejam só, primeiro uma parte mais autobiográfica. Desde que eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, eu morria de vontade de aprender a falar inglês. Não sei porquê, ninguém na minha família falava inglês, mas eu tenho essas recordações de infância, de querer falar inglês já aos 7 anos de idade, mas eu nunca estudei. Então, eu estudei sempre em escola pública, que a gente sabe como é que é inglês de escola pública, a gente nunca sai do verbo to be, por assim dizer. Então, eu comecei a estudar inglês, na verdade, só quando eu tive o meu primeiro emprego. Então, foi lá, mais ou menos no ano 1999, 2000, eu tive um emprego no qual eu era estagiário de telemarketing, Vejam só, depois se tornou tão fácil a gente conseguir emprego de telemarketing, mas naquela época ali, eu me lembro que eu fui fazer um estágio que era basicamente com telemarketing na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. E na época eu ganhava, sei lá, acho que era R$280 o meu salário. E eu consegui uma bolsa de estudos para estudar inglês. E lá, eu me lembro que o meu curso era R$29,90 por mês. Então, ou seja, eu só comecei a estudar inglês quando eu mesmo pude pagar o meu curso. Então era mais ou menos 10% do meu salário. E foi uma época que eu me dediquei bastante, era uma coisa que eu queria fazer muito. Eu me lembro que eu trabalhava 6 horas por dia, e aí, quando eu saía do trabalho às 14 horas, o meu turno era de 8 às 14, assim que eu saía de lá, eu passava numa lanchonete, eu não tinha tempo de almoçar, passava numa lanchonete, comia alguma coisa, e depois eu ia para o curso de inglês, que era mais ou menos às 14 horas, Não, 14, eram umas 15 horas, isso, eu tinha um tempo muito curto. E de noite eu ainda tinha o ensino médio. Então eu acho importante mostrar isso, porque isso mostra um pouco do que a gente precisa para estudar um outro idioma, que é motivação. Se eu não tivesse motivação, eu poderia falar, mas eu não tenho tempo, eu estou estudando, eu ganho pouco, eu não tenho muito tempo, então não vou estudar. E a coisa não é exatamente assim, você precisa de motivação. Agora, uma coisa importante para falar sobre motivação é que ela pode ser de 2 tipos. A motivação ela pode ser interna
ou ela pode ser externa. A motivação interna, geralmente, é a motivação que você tem simplesmente por causa da língua em si, por causa do idioma. Então, você quer estudar a língua porque você gosta da língua. Enquanto que a motivação externa, geralmente, é um motivo, né? Como, por exemplo, você precisa para uma promoção profissional, você precisa porque o seu trabalho exige, você precisa porque você está na faculdade e precisa ler textos em outro idioma. Então, essa é a motivação externa. Então, de certo modo, eu tinha motivação interna e também externa, e aí eu consegui sem problema algum superar esses obstáculos, né? Ficar um bom tempo sem almoçar todos os dias. Eu não almoçava, gente, tá? Eu não almoçava porque, não só porque não dava tempo, né? Não era bem isso, mas também porque eu não tinha dinheiro, né? Eu já saía do trabalho às 14 horas e vou almoçar depois das 14 para ir para o curso de inglês. Não tinha como, né? Então eu só passava na lanchonete um lanchinho rápido. Então a primeira questão é essa: qual que é a sua motivação para estudar um novo idioma? Você precisa de uma motivação. Essa motivação pode ser interna, como eu já falei. A minha filha, por exemplo, agora ela está estudando japonês, né? Cismou de estudar japonês, ela já é fluente em inglês, já tem 16 anos. Já é fluente em inglês, é fluente em alemão, né? Nós moramos aqui na Alemanha. Ela tem aulas de francês na escola pública aqui da Alemanha, né? Já consegue falar muitas coisas em francês, mas cismou com japonês. Não sei se foi por causa de anime ou por alguma outra coisa, mas tem a motivação para fazer o idioma. Então, isso é importantíssimo, né? Então, se você estiver anotando isso, colocando no papel, tá? Se pergunte isso, faça a seguinte pergunta a si mesmo: qual é a minha motivação para estudar o idioma? Ela é interna ou é externa? Qual é? Os idiomas também abrem muitas portas, né? Eu posso dizer que as principais oportunidades de trabalho que eu tive na vida foram devido a idiomas. Eu me lembro que no ano de 2008, eu já trabalhava com desenvolvimento de software, né? Vocês me conhecem principalmente por causa da minha atividade como professor de filosofia, mas além de ser professor de filosofia, eu também sou desenvolvedor de software, né? E no ano de 2008, eu recebi uma proposta para trabalhar em um projeto internacional para atender uma empresa dos Estados Unidos, e eu só consegui esta vaga foi principalmente porque eu era fluente em inglês e era um cliente dos Estados Unidos. É porque, vejam, gente com o mesmo currículo que eu tinha naquela época não era difícil de achar. Eu ainda não tinha tanta experiência profissional assim, não seria difícil encontrar pessoas com um currículo mais ou menos como o meu. Mas qual que era o diferencial? Idioma. Eu era fluente em inglês. Então, se tivesse que fazer uma entrevista, como eu fiz, né, geralmente as pessoas ficam surpresas, porque é o que me dizem, né? Eu falo inglês muito bem. E passei na entrevista e fiquei nessa empresa por 10 anos. Eu não fiquei o tempo todo nesse projeto internacional, mas foi algo assim que abriu grandes portas para mim. E por quê? Não foi exatamente só a questão técnica, mas foi também a questão do idioma. E depois, a outra grande oportunidade que eu tive, mais por causa de idiomas do que simplesmente pela experiência profissional, foi o fato de ter vindo para cá, para a Alemanha. Porque como é que eu vim para cá? Um recrutador encontrou o meu perfil em uma rede social profissional, porque lá ele viu que eu era um desenvolvedor que tinha tantos anos de experiência e que eu também tinha conhecimento em alemão. Isso foi fundamental, porque bom, desenvolvedor tem aos milhares por aí, mas quantos desenvolvedores de software são capazes de falar alemão? Pelo menos aí no Brasil. Aqui na Europa isso é mais comum, a gente tem muitos desenvolvedores, por exemplo. Eu sei que na Polônia, por exemplo, em vários outros países as pessoas aprendem alemão na escola pública, né? Mas no Brasil é muito raro, né? Se a gente for perguntar aí quantos programadores falam alemão, isso é muito raro. E aí eu aceitei o convite para fazer uma entrevista de emprego, viajei para cá só para fazer entrevista, fiz a entrevista em alemão e no final das contas eu passei e moro já há alguns anos aqui na Alemanha. Então vejam só, por que eu estou falando isso? Porque o que abriu as portas para mim foi idioma. Essas duas oportunidades foram por causa de idiomas. Então idiomas abrem portas, isso é muito importante. Claro, não só o idioma sozinho, né? Porque se eu não fosse desenvolvedor de software, se eu não trabalhasse também nessa área, se eu fosse unicamente professor de filosofia,
provavelmente eu não receberia convite nenhum para vir trabalhar aqui, né? Então, é importante a formação técnica, a formação profissional, mas se você tiver idiomas, isso é um tremendo diferencial. Agora, eu falei sobre a questão profissional, mas há também a questão acadêmica, né? Porque eu não aprendi alemão, por exemplo, para vir para a Alemanha. Nunca passou na minha cabeça ser um desenvolvedor de software aqui na Alemanha. Eu aprendi alemão por causa da filosofia, porque eu sou graduado, eu sou mestrado em filosofia, faço pesquisa em filosofia. Vocês me conhecem por minha atividade como professor de filosofia. E como a minha área de especialização é o marxismo, o idealismo alemão e a psicanálise, mais especificamente Freud, então eu precisava ler alemão, né? Que foi um idioma que eu comecei a aprender de maneira bem irregular lá pelo ano de 2008, 2007, na verdade, 2007. Mas eu nunca fiz um curso de alemão, gente, tá? Nunca fiz um curso de alemão. É claro que eu não recomendo isso, né? Eu acho que se você puder estudar alemão de forma regular, qualquer idioma de maneira regular, eu acho bem melhor, porque você não vai perder tanto tempo. Mas como não era nenhuma prioridade para mim, né, então eu simplesmente fui estudando ao longo dos anos, né, unicamente para conseguir fazer o que eu precisava, né, que era ler textos, né, naquele idioma, né. Então, para mim foi suficiente, né. Eu nunca tive o objetivo de fato falar o idioma. Meu objetivo era tão somente conseguir ler. Então eu usei muito alemão para ler textos de Hegel, de Marx, de Freud, e no final das contas acabou que juntou que eu era alguém que falava alemão e também tinha a formação técnica, né, no sentido de eu vir para cá. Mas então vejam só, vamos passar agora para a questão de como estudar, né, porque eu já falei que inglês eu estudei de maneira regular, eu fiz um curso, né, eu mesmo paguei o meu curso com o meu salário de estagiário em telemarketing. Agora, alemão já foi diferente, alemão eu já fui estudando sozinho. E o que é que eu de fato recomendo, né, para você que está pensando em estudar algum idioma? Se for possível, faça um curso, né, mas é importante também a gente escolher o curso certo, né, a gente saber exatamente o que fazer. Eu recomendo um método de inglês que é chamado Side by Side. Esse é um método da década de 80, eu aprendi inglês com esse método. E nos meus anos de professor de inglês, eu fui professor de inglês particular por muitos anos, eu sempre utilizei esse método também. Por quê? Porque é um método claro, ele é simples, e não é um método que traz complicação demais. Esses livros mais novos de inglês, eu já tive contato com vários deles, eu acho eles um saco, para falar a verdade. É muita informação, são páginas muito poluídas, é uma coisa que eu acho que complica muito, que dificulta muito o aprendizado do idioma. E esse método Side by Side, inclusive, eu estou usando ele até hoje, né? Porque hoje eu estou dando aula para o que eu espero sejam os meus 2 últimos alunos de inglês, que é o meu filho de 11 anos e a minha esposa. Então, ao invés de pagar curso, né, para eles, né, é melhor a gente fazer a coisa em casa mesmo, né? Já que eu tenho a experiência, eu já trabalhei com alguns anos com isso. Mas então, método Side by Side, mas não é um método que você vai conseguir estudar sozinho, tá? Se você conhecer alguma escola de idiomas, eu acho difícil, que utilize esse método, ou então se você tiver um professor e você quiser escolher um método para seguir com esse professor, eu recomendo o Side by Side. Agora, há várias outras atividades que a gente pode fazer além do método, né? O método sozinho não é suficiente. O método ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a estrutura, né? Ele vai te dar um fundamento sólido a partir do qual você vai conseguir desenvolver, compreender a língua, mas ele é só o fundamento, né? O método sozinho não basta, a gente precisa de muito mais que isso. Nós precisamos de muito mais do que o básico, do que meramente um método. Então, aquelas coisas que todo mundo já sabe, né? Por exemplo, você ter bastante exposição ao idioma. Eu recomendo, por exemplo, na questão da leitura, livros de literatura facilitada. Tá? São livros, por exemplo, às vezes são versões resumidas de alguns clássicos da literatura, mas ao nível apropriado em que você está. Né? Talvez muitos de vocês já saibam que no estudo de idiomas há um framework de referência, né? Então, quando você começa no idioma, você é nível A1. Depois você passa para o A2, depois B1, B2, C1, C2. C2 é o nível nativo, né? E o A1 é o primeiro.
Então, quando você vai comprar livros de literatura facilitada, você tem que olhar qual o nível que você está e comprar um livro daquele nível. Então, se você está, por exemplo, no nível B1, que geralmente é o nível que você já consegue se virar, então compra um livro B1 e vai lendo. Mas se você estiver apenas começando, então você tem que pegar de fato o livro ali, nível A1, e você vai começar a aprender muitas palavras novas, mas tudo ali daquele nível, né? Você não vai jamais se deparar com coisas que não estão ali no seu nível. Então, primeira dica, livros de literatura facilitada. Segunda dica, você ler textos que você já conhece no seu próprio idioma. Por exemplo, o que eu fiz demais e que me ajudou demais a expandir meu vocabulário? Eu pegava textos que eu já conhecia bem em português, como, por exemplo, a própria Bíblia, a Bíblia Sagrada, né? Eu conheço bem, particularmente bem, alguns livros da Bíblia. Então, quando eu estava estudando inglês, eu comprei a Bíblia em inglês, porque eu pegava o texto, eu já sabia o que estava lá, mas eu estava lendo em inglês. Então, o que acontecia? Eu aprendia palavras novas. Eu sabia, poxa, aqui eu sei que está escrito tal coisa, né? Então, eu sei que essa palavra aqui tem esse sentido. Eu sei que essa frase quer dizer isso, porque eu já conhecia os textos. E eu fiz isso em alemão também, né? Por exemplo, um texto que eu conheço bem em alemão, o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. Eu conheço o texto muito bem, peguei ele em alemão, né? Quando eu pego, por exemplo, o início, né? Um espectro rond da Europa, né? Ein Gespenst geht in Europa. Aí eu aprendi, poxa, então, umgehen em alemão, né? É um verbo separável e é um verbo que significa você andar em volta, essas coisas, né? Foi uma palavra que eu aprendi assim. Então, na questão da leitura, faça isso, né? Livros de literatura facilitada e livros que você já conhece bem no seu idioma. Agora, uma dica para acelerar ainda mais, porque eu sei que esse tipo de estudo tradicional de idiomas, como eu estou propondo aqui, você pegar um livro como Side by Side, fazer essas coisas, isso demora um pouco mais. Não é o método mais rápido, né? Mas há uma maneira de você talvez acelerar o seu desenvolvimento, mas para isso você já precisa saber inglês. Inclusive, uma dica aí. Se você está pensando em aprender outro idioma, eu sugiro que você aprenda inglês antes, se você ainda não tem inglês. Tá? Porque o inglês é a língua internacional. O inglês não é a língua dos Estados Unidos ou a língua da Inglaterra. O inglês é uma língua internacional hoje. Então, acho que praticamente qualquer campo, qualquer área do saber, se você tiver inglês, você vai ter acesso a um mundo de literatura, a um mundo cultural enorme. E é uma das coisas que eu fico mais feliz de poder saber esse idioma, por poder dominar esse idioma. Porque o acesso a tantas coisas que a gente tem que, quando a gente está em apenas um idioma, como o português, por exemplo, esse mundo é fechado para a gente. É um mundo ao qual nós não temos acesso. Então, primeira coisa, tenha acesso ao inglês antes. E se você tiver acesso ao inglês, você vai ter acesso a 2 outros métodos muito importantes que eu acho que aceleram muito o aprendizado de qualquer idioma, que são os métodos do Michel Thomas e do Paul Noble. São métodos semelhantes, né? O método original é o de um francês chamado Michel Thomas. Esse Michel Thomas, ele já faleceu já, mas ele tinha uma facilidade tão grande com idiomas que, inclusive, ele foi espião na Segunda Guerra Mundial. Ele conseguia se infiltrar, né, porque tinha um domínio assim, fantástico. Né? E ele desenvolveu um método que é muito bom, e eu recomendo porque eu já estudei com o método dele. Né? Muito do que eu aprendi de alemão e também de francês, quando eu estudei francês, foi através do método do Michel Thomas. Mas para isso você precisa conhecer inglês, porque as explicações do método são unicamente em áudio e em inglês. É um método interessante porque não tem texto. Não tem texto, é só uma conversa. Ele vai sentar, vai te dar uma explicação básica, vai pedir para você ir montando, construindo frases progressivamente, né, de maneira bem passo a passo. E a gente não sabe por quê. Eu já vi até um documentário sobre Michel Thomas de por que o método dele funciona. Tá? Então eu não estou falando nada aqui de uma coisa que eu mesmo não tenha experimentado, e eu sempre recomendo. Se você quer aprender rápido um idioma como o alemão ou o francês, faça o método do Michel Thomas. É um método excelente. Agora, não é para se aprender o próprio inglês, porque o inglês é a base, né?
os cursos deles são a partir do inglês. E também o Paul Noble, né? Esse Paul Noble é mais ou menos uma imitação, por assim dizer, né, do Michel Thomas. É um método mais moderno, é um método mais recente, ele não é tão profundo quanto o método do Michel Thomas, mas ele tem o seu lugar, ele tem o seu papel, né? Então eu recomendo também os cursos do Paul Noble. São cursos que você encontra para comprar unicamente em áudio, tá? São cursos que você não tem que fazer absolutamente nada de escrita. Mas a questão é a seguinte: nós, como seres humanos, aprendemos a língua de maneira falada. Então, o nosso cérebro evoluiu para aprender idiomas assim, de maneira falada, ouvindo, falando, se expressando verbalmente. Então, de fato, é uma maneira muito mais natural de você aprender o idioma, você aprender dessa maneira. Falando, se expressando, ouvindo, ao invés de ir para o texto. Às vezes o texto, sabe, trava a gente. Essa é a verdade. Mas tem que saber como que a gente vai aprender esse idioma. Então tem que ser o método correto. Então ficam aí essas duas indicações e eu posso acrescentar ainda uma terceira, que é o Pimsleur. Esse Pimsleur é um método mais antigo, eu acho que foi criado mais ou menos nos anos 50, mas as gravações dele são gravações bem mais recentes, obviamente, né? Mas foi desenvolvido por esse doutor em linguística, né? O Dr. Pimsleur, e é um método que também tem o seu lugar, ele cumpre um papel, ele vai te deixar mais ou menos como um bom turista, né? Não vai te dar uma profundidade como o método do Michel Thomas, mas ele também tem o seu lugar, tá? Então, 3 dicas para aprender idiomas a partir do inglês. Você precisa já ter inglês para ter acesso a esses métodos que não usam livros, que são métodos que usam apenas áudio, tá? Michel Thomas, Paul Noble e o Pimsleur. E por último, eu não poderia deixar de falar também sobre a questão acadêmica propriamente dita, né? Que foi principalmente o meu motivo para estudar o alemão. Porque se você pretende ser especialista em algum autor, em alguma área, né, mas principalmente em um autor que escreveu em outro idioma que não o português, bom, você, como especialista, tem que saber ler aquele autor em seu idioma original. Você não pode depender de tradutores, né? Já que você é o especialista, como assim o especialista não consegue ler o autor em seu idioma original? Você tem que dar conta, né? Então é por isso que eu fui estudar alemão, né? O meu mestrado foi em Georg Lukács, um autor húngaro, mas que se escreveu em alemão. Como é que assim eu posso ser um especialista naquela obra do Lukács se eu não consigo ler a obra, se eu dependo de um tradutor para poder me dizer o que está escrito ali? Então eu não sou de fato um especialista, né? Então é muito importante, tá? É necessário que você domine o idioma no qual aquele livro que você está estudando, aquele autor que você está estudando, escreveu a sua obra, né, para você se tornar um especialista naquilo. E aí vai variar muito, né, o seu propósito. Você quer aprender o idioma somente para ler? Então tem aqueles caminhos que eu já indiquei aqui: literatura facilitada, também você ler textos que você já conhece em seu idioma, você lê naquele idioma que é o seu target, né, que é o seu objetivo, né, esse tipo de coisa. E há também alguns outros métodos que a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre isso aqui, né? Eu tenho muitos métodos para indicar de como é que eu aprendi alemão, mas no final das contas o que realmente me ajudou a melhorar bastante o alemão foi morar aqui, né? Foi ser obrigado a falar o idioma todos os dias, né? Trabalhar com colegas alemães, né? Meus colegas de trabalho são todos alemães, eu sou o único estrangeiro na minha equipe, então é alemão o dia inteiro. Então isso de fato ajuda, isso tem o seu lugar também, né? Mas é possível você chegar a um nível satisfatório de leitura sem ter, né, sem essa imersão, sem estar imerso aqui, né? Porque no Brasil mesmo eu já conseguia ler as obras de Hegel, por exemplo, em alemão, sem nunca ter morado aqui. Então isso é possível. E aí a gente volta naquele assunto lá do início desse vídeo, é a motivação, né? Qual que é a sua motivação? É uma motivação interna, você estuda o idioma porque você gosta do idioma, ou é uma motivação externa porque você precisa? Seja qual for, é importante que a motivação esteja ali, né? E que com essa motivação você consiga se dedicar a esse projeto, que é um projeto de alguns anos, né? Então eu também não quero falar que é uma coisa assim
sabe, começa hoje que daqui a 2 semanas, 2 meses, você já vai estar ótimo no idioma. Não, isso leva tempo. Tá? Agora, por isso que eu falo mais uma vez, começa com o inglês, porque o inglês vai te dar um retorno muito mais rápido do que o alemão, por exemplo. Alemão você pode começar a estudar e ter motivação mesmo e esquecer, porque é um projeto de muitos e muitos anos, porque é um idioma muito difícil. É um idioma difícil mesmo. Nem todos os idiomas são assim, né? O francês, por exemplo, não é tão difícil quanto o alemão. Mas, se você ainda não tem o inglês, se você quer começar por algum lugar, por algum idioma, a minha dica, a minha recomendação é comece pelo inglês. Porque dificilmente você vai precisar ter acesso a alguma coisa que já não exista em inglês. E é um idioma que vai te dar um retorno muito rápido. É uma coisa que vai te motivar mais, porque em pouco tempo você já vai estar conseguindo fazer muitas coisas com esse idioma. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo peripatético. Eu espero que eu tenha conseguido de alguma maneira te motivar a estudar idiomas e também que essas dicas possam te ajudar a avançar. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se ou sendo um membro aqui do canal. Há um botão aqui na descrição desse vídeo, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.